E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, a convite da Cineflix, a gente vai dar uma voltinha no espaço em uma espaçonave abandonada, mas que é o lar de uma criatura super assustadora. E sim, eu tô falando do filme Alien Romulus. E galera, cerca de 45 anos depois do lançamento do primeiro filme, a gente percebe que a criatura babona de duas bocas, ela ainda consegue levar muita gente pro cinema. Tudo bem que o último lançamento dessa franquia, que foi Alien Covenant, foi uma total decepção, pelo menos pra mim. Eu achei esse filme extremamente fraco. E aí esse lançamento serviu como meio que uma certificação de que não era mais possível ser criado nenhum filme dentro do universo de Alien que fosse um filme relevante e que trouxesse alguma notoriedade para essa criatura. Então parecia que a gente estava fadado a não ter mais nenhum tipo de filme dessa criatura aí nos cinemas. Só que graças a Deus, graças ao bom Deus, Alien Romulus ele veio para provar que é possível sim a gente fazer um filme dentro desse universo e que consiga despertar na gente muitas emoções e que seja de fato relevante. Nessa nova obra a gente vai ver que uma equipe ela vive em um planeta onde os seres humanos estão morrendo por diversos tipos de doenças. Só que aí, para poder fugir dessa realidade, eles descobrem que tem uma espaçonave abandonada e essa espaçonave, inclusive, ela tá totalmente equipada com tudo que é necessário para que esses jovens consigam chegar no planeta que eles pretendem chegar. Só que qual é a questão? É que o que eles não esperavam é que essa espaçonave abandonada, na verdade, fosse o lar de uma criatura quase perfeita que foi desenvolvida para poder exterminar as suas presas da forma mais eficiente possível. E é claro que quando a gente fala de franquia, a gente se pergunta, será que eu preciso de conhecimentos prévios? Será que eu preciso assistir aos outros filmes que foram lançados para poder entender esse novo filme? E aí o que eu posso dizer é que mesmo antes do lançamento de Romulus, durante entrevistas, os produtores do filme disseram que essa obra Romulus seria uma continuação direta do longa de 79. Então, teoricamente, a gente não teria que assistir a todos os filmes desse universo para poder entender esse novo lançamento. Só que eu já assisti e posso dizer para vocês que você não precisa assistir ao filme de 79 para poder entender o que é que tá acontecendo aqui nesse novo filme. Isso pode ser um lado positivo? Pode. Por quê? Porque nesse filme ele vai trazer o folclore, ele vai trazer a mitologia dessa criatura, as explicações introdutórias de uma forma muito parecida como foi mostrado no filme de 79. Então você não precisa ter assistido a ele porque as informações importantes elas vão estar aqui. E por que esse artifício ele pode ser ainda mais interessante? Porque aí Romulus ele pode se tornar uma nova porta de entrada, ou seja, esse filme ele pode ser um chamariz para novos fãs desse universo que nunca ouviram falar ou que nunca assistiram a nenhum filme de Alien. Então essa estratégia ela foi uma estratégia relativamente inteligente porque consegue atrair os jovens de hoje. E aí a galera passa a querer acompanhar esse novo universo. A questão toda, gente, é a seguinte, é de que quem acompanha essa franquia, como foi o meu caso, a gente meio que sente que é um repeteco, porque a gente já viu isso no 79, a gente já viu isso em outros filmes, então o roteiro desse filme ele acaba sendo meio que uma receita repetida das outras obras. E sendo bem sincero, essa obra ela não tem tantas reviravoltas. Na verdade, as reviravoltas que esse filme tem, eu na verdade achei elas extremamente previsíveis. E não é porque eu sou inteligente não, tá? É porque realmente é aquilo que a gente espera que a história se desenvolva naquele rumo, e ela simplesmente acaba se desenvolvendo assim. Mas o que eu posso garantir pra você é o seguinte, é que por mais que a gente tenha uma história clichê e que seja muito repetida dos outros filmes, eu acho que os elementos que a produção e a direção se propuseram a trabalhar bastante nesse filme simplesmente funciona e funciona muito, mas muito bem. Sendo bem sincero, eu acho que Alien Romulus ele tem uma coisa bem diferente dos outros filmes dessa franquia, que é o seguinte, é o fato de que nessa obra a gente tem aquele retorno da atmosfera que foi criada no primeiro filme. Aquela atmosfera de terror, aquela atmosfera de tensão, aquela atmosfera de que, de fato, o Alien é uma criatura extremamente ameaçadora. Eu acho que isso ao longo dos outros filmes meio que acabou se perdendo. O filme ele ficou aquela ficção científica mais levezinha e tal, que não foi isso que a gente viu no primeiro filme. No primeiro filme a gente viu, tinha uma atmosfera muito carregada de terror. E eu acho que aqui nesse filme Romulus, a direção ela quis trabalhar muito esses elementos. Galera, nesse filme a gente tem vários jumpscares. E esses jumpscares eles são muito, mas muito bem feitos. Eles são muito bem elaborados e fazem com que o filme tenha esse ar de tensão. A gente fica nervoso, porque o Alien nesse filme, ele foi muito, mas muito bem trabalhado. As cenas que ele aparece, ele realmente tá icônico, ele tá imponente, ele tá ameaçador. Eu acho que isso nos outros filmes acabou se perdendo. Então esse resgate, a essência do primeiro filme, ele foi muito interessante e foi muito, mas muito bem feito. A ação desse filme, ela inclusive ela vai estar presente em várias formas diferentes, o que também é muito
muito legal, porque assim, quando o filme ele fica repetindo a mesma fórmula de ação o tempo inteiro, a gente enjoa. Tem um momento que a gente acha chato, fica aquela coisa repetitiva. Aqui não, aqui a gente vai ter ação de formas diferentes, e o que eu senti assistindo essa obra foi de que a gente vai ter um equilíbrio muito bacana entre ação, suspense e terror. E conseguir equilibrar esses três elementos dentro de uma franquia que ao longo do tempo acabou pecando em pelo menos 2 ou até nos 3 elementos é realmente um grande feito e que merece, mas merece muita atenção. Fora que vamos combinar que esse filme ele tem uma quantidade de CGI não tão grande como a gente espera. Isso porque um dos produtores, que é Ridley Scott, ele deu entrevista e disse que ele acha o CGI importante, que é interessante o uso de CGI, só que a galera tá pesando a mão. E eu concordo. Depois com as coisas da Marvel, acho que a galera tem pesado muito a mão hoje em dia. Então, pra quem for assistir ou pra quem já assistiu, a maioria dos aliens nesse filme são animatrônicos. Sim, são robôs e são muito, mas muito bem feitos. Então é óbvio que na hora que a gente assiste isso, a gente tem sensação de que é verdadeiro, de que é real. Então isso só traz ainda mais camadas e elementos ainda mais positivos para esse filme, porque fica realmente muito, mas muito real as coisas. Obviamente, gente, que Romulus vai fazer inúmeras referências a Alien, o Oitavo Passageiro. Esse filme, na verdade, eu sinto que é uma homenagem ao primeiro filme, como se fosse assim, passou-se 45 anos, então a gente tá fazendo uma homenagem. E isso é bacana, porque a gente vai ter muitas referências escondidas, a gente vai ter takes, a gente vai ter cenas, a gente vai ter frases, até personagens que fazem referências a esse primeiro filme. E claro que se você não assistiu, você não vai pegar isso, mas a forma como isso foi colocado no filme é tão inteligente que até quem conhece a franquia pode não perceber essas referências, porque a galera conseguiu incorporar essas referências de uma forma tão orgânica, tão natural, que a gente acaba passando despercebido que era uma referência ao filme de 79. Apesar da gente ter todas essas similaridades que eu falei pra vocês, de ter todos esses elementos que são muito comuns, Alien Romulus ele consegue trazer um feito meio que inédito a essa franquia. Porque a gente tem elementos novos do folclore, elementos novos que foram adicionados ao entendimento da criatura alien. E esses elementos eles são muito bons, galera, muito bons mesmo. Faz com que essa criatura ela fique ainda mais ameaçadora, ainda mais hostil. E pra quem acompanha essa franquia, como é o meu caso, eu acompanhei a franquia, é muito interessante ver que ainda é possível criar novos elementos e que esses elementos que foram incorporados a essa criatura simplesmente fazem sentido. Por isso eu, Iago, dou 3.5 almofadinhas pro filme, porque eu gostei muito dessa inovação no folclore, eu gostei muito desses elementos de suspense, desse terror que foi criado, foi um terror muito inteligente, da qualidade técnica dos animatrônicos, da qualidade técnica das cenas. Só que eu confesso que eu estava esperando que o roteiro, que a história base desse filme, ela fosse inovadora, sabe? Eu acho que eles inovaram nesses elementos do folclore, mas o desenvolvimento da história, os fatos, os acontecimentos, eles acabaram ficando muito assim, sabe? Poderia ser muito melhor. Então, eu acho sim que Alien Romulus vale a pena se assistir no cinema, vai assistir no cinema, porque a imersividade que esse filme traz, a experiência que ele traz, a beleza que ele traz, é muito interessante, e você conseguir assistir esse filme num som bacana e numa sala com a tela bacana, todos esses elementos com certeza vão fazer com que a sua experiência ela seja ainda mais impactante e ainda mais interessante. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, dá aquela moral, dá uma curtida, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!